Terça-feira de esclarecimentos. O técnico do Vasco, Maurício Barbieri, lá no CT Moacir Barbosa, concedeu uma entrevista coletiva. Nessa entrevista coletiva, ele de fato esclareceu muitas situações. Falou sobre a partida desse último sábado contra o Fluminense, a postura do elenco do Vasco dentro de campo, essa situação do Vasco sempre recuar nas partidas contra adversários melhores, no caso contra Palmeiras, contra o Galo e também, como a gente viu nesse último sábado, e também falou sobre muitas outras situações. Dentre elas, torcedor, reforço. Barbieri confirmou que vem reforço por aí. Confirmou que de fato tem jogadores sendo mapeados. Fica a pergunta, quem são eles? E de fato, se vem ou não vem e quantos vêm na janela de julho? A gente vai falar sobre isso, torcedor, esclarecer tudo o que está acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino. A você, porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Estamos muito perto de chegar à marca dos 100 mil inscritos e contamos com a sua ajuda. Então realmente se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei e além disso deixe nos comentários se você confia. Já que hoje foi dia da entrevista coletiva do Barbieri, você aí como torcedor confia no trabalho do técnico Cruz Maltino? Coloque a sua opinião aí embaixo. Eu confio, e você? Coloque aí. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente trazendo algumas informações antes de entrarmos aí no assunto sobre Maurício Barbieri. A primeira delas eu quero falar sobre Marlon Gomes, pois hoje nas redes sociais o próprio Marlon fez uma publicação já confirmando que está na Granja Comari, se preparando para o Mundial Sub-20. O Brasil terá o seu Mundial Sub-20 nesse mês de maio e no início de junho. O Mundial será realizado na Argentina e o Brasil vai ser um dos representantes da América do Sul. Além do Marlon Gomes, o Andrei Santos também foi convocado. Porém, o Vasco bateu o pé, colocou o pé firme e vai liberar apenas o Andrei Santos na próxima segunda-feira. O Andrei vai participar do jogo contra o Coritiba, vai participar do jogo contra o Santos e se apresentará, né? Falar volta, mas se apresentará para a seleção apenas na próxima segunda-feira. A CBF deve dificultar aí a presença do Andrei nas partidas, mas o Vasco está colocando o pé firme para garantir a presença do jogador enquanto resta tempo, né? Já que ele em breve estará retornando à Inglaterra para vestir a camisa do Chelsea. Outra situação importante também se trata sobre seleção da rodada. Seleção da rodada tanto do Brasileirão quanto também lá do SofaScore tiveram representante do Vasco, mesmo diante de num resultado não tão positivo, né? O empate contra o Fluminense teve jogador que se destacou. Na seleção do SofaScore, quem se destacou foi o Léo Jardim e o Robson Bambu. Os dois jogadores apareceram aí na seleção da rodada. O Léo Jardim com 8.3 e o Robson Bambu com 7.8. Já na seleção aí do torcedor do Campeonato Brasileiro, apenas o Léo Jardim marcou presença sendo o goleiro da seleção. Mais uma rodada em que o Léo Jardim garimpa aí realmente a sua presença entre os melhores do Campeonato Brasileiro, e realmente vem agarrando muito, vem sendo fundamental para esse time do Vasco e dando volta por cima, né? Porque o Léo Jardim começou de um jeito e hoje vem sendo outro goleiro embaixo das traves. E quem também, né, vem mudando muito a maneira como se comporta dentro de campo, seu desempenho, e vem surpreendendo positivamente o torcedor vascaíno é o Robson, que apareceu na seleção do SofaScore da rodada do Campeonato Brasileiro. E quem falou exatamente sobre o Robson foi o Maurício Barbieri. É importante falar, o Robson veio de uma temporada muito ruim no Corinthians, e veio a pedido do próprio técnico. O Maurício Barbieri botou pé firme e pediu ao Paulo Brax a contratação do Robson Bambu. Robson Bambu começou sua carreira muito bem no Atlético Paranaense, foi vendido por 8 milhões de euros na época para o Lille da França, um jogador diferente, Nice da França, um jogador diferente, um jogador que se destacou muito na conquista da Sul-Americana, jogador de seleção brasileira sub-20, participou de todo o período do pré-olímpico, era uma grande esperança, não apenas do Atlético na época, mas do Brasil no geral, era cotado para ser um dos grandes jogadores do sistema defensivo, né? Um jogador aí visto como um futuro zagueiro da seleção brasileira. Caiu na sua carreira, não foi bem no Nice, não foi bem no Corinthians, mas nessa temporada o Barbieri, ó, bateu o pé e pediu o Robson. E ó, vem surpreendendo, tá? Vem jogando muita bola e não à toa apareceu na seleção da rodada. E o Barbieri, nessa entrevista de hoje, fez questão de falar sobre o Robson Bambu. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Vasco
sobre o zagueiro Cruz Maltino. Olha, eu acho que o Robson vem conseguindo ter uma sequência que ele teve poucas vezes nos últimos anos na carreira. Isso também é fruto do preparo físico, que vem sendo muito bem feito, porque ele sempre foi um jogador que teve um histórico grande de lesões, até acabou se lesionando aqui com a gente no começo. Foi o tempo que a gente levou para entender um pouquinho o Robson e ajustar as cargas de treino dele, ajustar as dinâmicas, se dedica muito, treina não só a parte de campo, mas também na academia, treina bastante para se cuidar. Vem numa evolução e num crescimento grande, não só ele. Eu acho importante a gente lembrar que o PEC dessa temporada não é o PEC da temporada passada, o Alex dessa temporada não é o Alex da temporada passada. Enfim, o próprio Léo chegou sendo alvo de muitos questionamentos. Eu acho que hoje o Léo é um consenso entre todos de que tem sido muito importante na defesa, assim como o Robson e assim como outros jogadores. Isso tem a ver com o trabalho, com o dia a dia, com as dinâmicas. O Robson tem uma característica de ser um jogador muito veloz, de conseguir fazer bem as coberturas. Tem evoluído bastante na questão do jogo aéreo, que ele apresentava um pouco mais de dificuldade, tem se dedicado, tem evoluído, tem conseguido se entender bem com o Léo. Então eu acho que ele é um dos jogadores que acabou sendo questionado sem ter a possibilidade de mostrar o seu trabalho, né? Assim como outros. O próprio Léo Jardim, que hoje em dia virou unanimidade, algumas rodadas atrás todo mundo queria que saísse, e sem razão, na minha opinião, sem razão. Então é isso, o trabalho envolve tempo, envolve um processo. Eu acho que tem jogadores que estão dando uma resposta muito positiva e tem outros que vão surpreender no decorrer da temporada. Mas é claro, né, torcedor, a gente olha pro elenco do Vasco, vê o Robson, vê o Léo Jardim, vê o Léo, no caso o zagueiro que faz essa dupla de zaga com o Robson, vê Pomita, vê Lucas Piton, vê jogadores de qualidade. Acho que isso é nítido, né? A gente olha para esse time do Vasco e vê que tem atletas bons, tem atletas de qualidade, tem atletas que sabem jogar bola. Não é aquele barata voa que tínhamos nos últimos anos. Hoje temos um elenco, mas falta mais, né? Vasco precisa de um primeiro volante, Vasco precisa de um ponto esquerda, Vasco precisa de um camisa 10. Isso é fato, isso é nítido de se ver. E o Barbieri foi perguntado também sobre isso na entrevista coletiva de hoje, sobre a carência com relação a reforços para essa próxima janela de transferências. E, inclusive, gente, foi perguntado se vai chegar nomes e quem chegará. Ele falou sobre essa situação, confirmou que reforços terão. O mercado já está mapeado para essa próxima janela, porém não quis revelar muito sobre a situação. Mas dê uma olhada aí nas palavras do Maurício Barbieri. Consegui te responder a sua pergunta como você espera? Porque se eu disser a você que eu preciso da posição X, amanhã o Paulo vai receber 40 nomes daquela posição e os que custavam 1 vão estar sendo oferecidos por 5. Então não é inteligente da minha parte dizer isso ou não. O que eu posso dizer, e a gente já manifestou isso publicamente, eu como o Paulo, é que a gente entende que sim, que existem peças que vão chegar no meio da temporada. O clube está se mexendo, a gente tem um departamento de mercado, de scout, que está fazendo esse trabalho. E quando isso acontecer, a ideia é que a gente consiga elevar o nosso nível, a gente vai caminhar nessa direção. Enquanto não abre a janela, eu estou trabalhando com o elenco que eu tenho aí, volto a dizer, diariamente, procurando alternativas, procurando variações, ajudando eles a se desenvolver individualmente. Acabei de citar na pergunta anterior do colega, muitos jogadores que tiveram um rendimento na temporada passada num nível e hoje, essa temporada estão rendendo muito mais. Isso também é trabalho do treinador, é trabalho do clube. Então a gente segue desenvolvendo, encontrando uma forma como equipe, mas também melhorando eles individualmente, porque isso agrega valor não só à equipe, mas agrega valor ao clube também, né? Então a gente segue com esse trabalho, mas eu não vou te falar quais são as posições, nem eventuais nomes, isso eu não vou fazer. E aí, quem será que vem? Fica essa dúvida, fica esse questionamento. O certo é, volta a repetir, gente, reforços virão. Barbieri não falou, mas tem sim como prioridade no Vasco da Gama a contratação de um primeiro volante, contratação de um camisa 10, contratação de um ponto esquerda. Isso já vem sendo aí uma prioridade desde o fechamento dessa última janela e permanece até o início da outra. E falando, gente, em ponto esquerda, o Barbieri falou exatamente sobre o atual ponto esquerda do Vasco, o Alex Teixeira. Ele elogiou muito o Alex Teixeira, falou que é um jogador que vem demonstrando bastante qualidade na posição, mas destacou que ele não consegue sustentar essa intensidade que é pedido de um ponta.
Intensidade essa que sobra no Gabriel Peck. A gente vê o Peck voltando, marcando, apoiando, atacando. Jogador realmente muito diferente. E essa intensidade que tem o Gabriel Peck falta no Alex Teixeira. E o Maurício Barbieri fez questão de falar sobre isso. E é até importante a gente ver o olhar que o Barbieri tem para a posição, que fica ainda mais nítido. Que desses reforços que chegarão no meio do ano, o ponto esquerda tem grande possibilidade de aparecer na lista de reforços Cruz Maltino. Aí, Alex, o Jair pediu para sair. O Alex é um jogador que tem agregado uma intensidade muito grande e não tem conseguido sustentar essa intensidade. Isso não tem a ver com falta de preparação do Alex, tem a ver com a característica que o Vasco tem imprimido nos jogos, por fazer um jogo muito intenso, por fazer um jogo de altíssimo nível, como eu disse, das transições, de atacar, de defender, de voltar todo mundo. E aí, torcedor, você também concorda com isso? Acha necessário trazer um ponta? Concorda com as palavras do Barbieri sobre o Alex Teixeira? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Outro ponto bastante importante abordado pelo Maurício Barbieri foi a partida do último sábado contra o Fluminense e o atual momento que vive o torcedor vascaíno com o Vasco no geral, se tratando de desempenho de futebol. Barbieri falou que entende o torcedor, mas mesmo diante disso, ele se defendeu das críticas da torcida Cruz Maltina sobre a atuação do Vasco nessa última partida de sábado contra o Fluminense. Importante falar. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Cruz Maltino Maurício Barbieri sobre a atuação do Vasco, sobre o atual momento, sobre as críticas duras que ele vem recebendo no comando do Cruz Maltino. A gente entende o sentimento do torcedor e é claro que é também o nosso sentimento. Agora a gente precisa didaticamente fazer uma separação entre aquilo que é a camisa do Vasco, aquilo que é a história do Vasco e o que é o momento do Vasco, né? Então, eu disse em outras oportunidades a vocês que o Vasco começava a temporada atrás dos seus principais rivais regionais, mas não só eles, como outras grandes equipes, pelo tamanho da reformulação que a gente tinha que fazer no elenco, pelo processo que a gente ia entrar de formação, de construção. E sobre isso eu posso pegar até o último jogo, que eu acho que vai nessa linha do que o pessoal tem criticado. Então, o Vasco contra o Fluminense foi uma equipe em formação, com jogadores em formação, isso é importante dizer, porque, por exemplo, o Rodrigo está disputando jogos como profissional pela primeira vez na carreira. Tem jogado. O Rodrigo não jogou profissionalmente antes, só tinha visto jogar na base. O André está disputando a primeira Série A na carreira, assim como outros jogadores. Então o Vasco é um elenco em formação, com jogadores em formação, com um jogo em construção, enfrentando um adversário que hoje é um produto final quase pronto, que é a equipe do Fluminense. Com jogadores como Felipe Melo, Marcelo, Cano, Ganso, experientes, rodados, que sabem dar pausa ao jogo, que sabem controlar. 3 dias antes, o Fluminense vinha de um resultado que foi elogiado não só no Brasil, mas na América do Sul inteira, todo mundo colocando eles como o melhor time da América do Sul, e o Vasco entrou em campo para competir. Nós gostaríamos de ter disputado mais a posse de bola, de dado mais... Com certeza, mas a gente não joga sozinho. A única coisa que eu tenho a falar pro Barbieri é: não quis ser o técnico do Vasco, agora aguenta, meu amigo. O Vasco não é Goiás, o Vasco não é Bragantino, é pressão 24 horas por dia. E sim, volto a falar o que eu sempre tenho falado após a partida contra o Fluminense. Jogar clássico contra Fluminense, contra Flamengo, contra Botafogo, quem seja, tem que jogar de homem para homem, de igual para igual. Não é fechar, se retrancar e esperar o adversário, não. Clássico é clássico, meu amigo. Clássico é 11 contra 11, clássico é para jogar bola e não ver o adversário jogar. Infelizmente, nesse último sábado, o que o torcedor vascaíno viu foi o Fluminense brincar de jogar bola. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira bastante agitada, como prometido, estamos aqui. Estaremos novamente amanhã com a Acorda Vascão às 7, contando com a presença de todos vocês e também com Fala Gigante, Boa Noite Gigante, como sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.